Tá, tá gravando. Ótimo, pode começar. Posso começar? Tá bom. Eu sou o Alan, né? Eu vou dar uma Ok, gente, palestra a aqui gente para vai começar, vocês olha. sobre um método chamado escrita criativa, tá? E eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer a Natália também. E eu vou explicar aqui para vocês como que vai funcionar a palestra, tá? Aqui estão os assuntos que eu vou falar para vocês no decorrer dessa palestra. Então, para começar, eu vou explicar para quem que é esse método, né? Quem que vai estar utilizando esse método. Depois eu vou falar as principais preocupações dos leitores, né? Tanto os escritores iniciantes quanto os escritores já mais experientes. Vou falar sobre mindset criativo, qual que é a mentalidade que a pessoa precisa ter para começar e terminar a obra dela. Vou falar um pouco de planejamento estratégico, que é aí onde eu mostro para vocês a plataforma, né, do Canva, e vou explicar o passo a passo, como que você vai criar o livro do zero até a parte de divulgação do livro. E tudo isso eu faço a partir de infográficos, né? Esses infográficos eu crio no Canva, vou mostrar alguns infográficos para vocês, que vai facilitar bastante na escrita do seu livro. Vou falar um pouquinho de marketing digital, porque quando a pessoa finaliza o livro, ela precisa vender. Então, se ela não utiliza uma estratégia de marketing para vender o livro dela, o livro vai ficar parado. De repente, ou ela publica, ou ela faz o livro, coloca o livro numa plataforma digital e não tem vendas. Então, vou explicar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre a validação do produto, né? Porque como que você vai saber se o seu livro é bom, se compensa fazer a publicação dele? Então, vou explicar para vocês como funciona e no finalzinho, vou falar um pouquinho da minha mentoria com outros escritores, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e eu espero muito que esse conteúdo ajude vocês a estruturar melhor os seus livros, sendo vocês escritores iniciantes ou escritores já mais experientes. E o foco desse método é deixar que a escrita seja mais prazerosa e a leitura, né, seja mais prazerosa também para quem estiver lendo o seu livro. Então, como eu disse lá no comecinho, né, para quem que é esse método? Então, para escritores iniciantes, tá? Esse método vai explicar para o escritor como que ele vai estruturar o livro dele e como que ele vai escrever de maneira mais objetiva para conseguir cativar os leitores, né? Para escritores também experientes, esses escritores experientes provavelmente já possuem uma ou duas, três obras publicadas, mas esse método é para eles também, porque vai ajudar eles na organização das ideias. Tem também, eu vou explicar aqui para vocês a respeito de rotina de escrita, que vai fazer com que ele consiga escrever de maneira mais rápida, mais prática, mais objetiva, ter mais prazer na leitura, porque muitos escritores, uma das maiores reclamações é que eles pode acontecer de acabar a criatividade, eles não conseguir escrever, ou ser muito maçante o processo da escrita. Então, serve muito para escritores que já têm experiência com a escrita e vai aprimorar mais ainda. Vai servir também para ghostwriter, né? No caso, eu coloquei aqui ó, os dois lados. Por que os dois lados? Porque esse método é para aquela pessoa que não sabe, de repente, ler direito, não sabe escrever ou não tem habilidade e vai contratar um escritor fantasma, né? Aquele escritor que vai escrever todo o livro. Então, se a pessoa quer escrever o livro e não consegue, contrata alguém e vai utilizar do método para estruturar a ideia do livro para passar para essa pessoa escrever o livro para ela. E ela continua sendo a autora. Agora, o outro lado seria o quê? O ghostwriter é aquele que conhece o método, né? Sabe estruturar um livro, sabe escrever o livro inteiro e vai oferecer esse serviço para quem não sabe fazer esse tipo de serviço. Então, o ghostwriter tem os dois lados, o lado do cliente que contrata e o lado do ghostwriter que oferece o serviço. O método é para os dois. E também para empreendedores, de forma geral, né? Porque muitas pessoas gostam de fazer a criação de livro, tanto para divulgação de produtos, para o próprio negócio, ou para uma biografia, alguma coisa do tipo. Ele vai saber como estruturar as ideias para poder estar criando diversos tipos de livro. Tá? Então, esses são os públicos que eu direciono esse método.
E uma das principais perguntas, né, que todo escritor faz é em relação ao sucesso. Será que meus livros farão sucesso? Será que as pessoas vão gostar dos meus livros? Esse método ele é interessante porque ele vai aproximar, ele vai aumentar as chances do escritor de conseguir sucesso com o livro. Por quê? Porque você escrevendo um livro de maneira estruturada, de maneira objetiva, expressando as suas ideias claramente, de modo que faça com que o leitor crie uma imagem mental do livro na mente deles, faz com que você aumente as chances dos leitores gostarem do seu livro fazer sucesso, né? Então, essa pergunta, né, como que eu vou saber se meu livro vai fazer sucesso ou não? Você vai construir ele de forma estratégica para aumentar as chances de você conseguir fazer sucesso, tá? Em relação ao tempo, né? Muitos escritores perguntam: será que eu vou conseguir iniciar e terminar? Já conheci muitos escritores que começaram e não terminaram o livro, começaram parado, depois não conseguiram retomar porque não entendia mais a ideia principal do livro. Outra pergunta seria: quanto tempo eu vou demorar para escrever meu livro? Mais para frente, ainda nessa palestra, eu vou explicar para vocês como que você calcula, né, quanto tempo você vai demorar para escrever o seu livro. E a respeito de investimento, né? Algumas perguntas são, quanto que eu preciso investir para escrever meu livro? Eu preciso saber escrever muito bem? Então, assim, o investimento, ele é tanto de tempo quanto de dinheiro. Você vai precisar investir dependendo daquilo que você tem de recurso e dependendo daquilo que você quer fazer e das suas habilidades. Então, tempo, é claro que a gente vai precisar investir, mas se você tiver um dinheiro para pagar um ghostwriter, você investe um curto tempo para poder fazer, aplicar o método, estruturar o seu livro, e daí o ghostwriter, ele vai pegar a sua ideia e vai escrever, você economiza tempo, aí você gasta um pouquinho mais de dinheiro. Ou, se você quiser economizar dinheiro e tiver a habilidade da escrita, você constrói o método, né? Constrói a estrutura do seu livro, você mesmo escreve e calcula o tempo que você vai gastar. Aí, preciso saber escrever muito bem? Você não precisa. Para poder escrever um livro, você consegue contratar uma pessoa para escrever para você, né? Ou, se você quiser escrever o seu livro com os erros, depois você pede para uma pessoa fazer a revisão, tanto dos erros ortográficos, né, concordância ou organização das ideias. Já tive contato com muitos escritores que iam escrevendo o livro e quando chegou no final, a estrutura dele estava toda bagunçada. Aí ele me chamou para organizar, para poder deixar o livro coerente. Então, você não precisa saber de muita coisa, né? Talvez essas coisas que você não sabe pode ser um bloqueio para você conseguir criar um livro e publicar o seu livro. Então, você não precisa saber de tudo. Você precisa se relacionar com pessoas e adicionar recursos naquilo que você não sabe. Então, se você não sabe escrever, pode contratar um ghostwriter. Se você sabe escrever, mas comete muito erro de ortografia, não tem problema. No final, você revisa o seu livro. Mas esse método aqui, ele é para clarear a organização do livro na sua mente. E você vai colocar essa ideia no papel, vai estruturar o livro e você vai enxergar o livro numa visão geral para que fique mais fácil para você escrever ele, tá? Então, uma das coisas que é necessário ter é um mindset criativo. Esse mindset criativo possui ali 5 elementos. Eu vou falar cada um para vocês. O primeiro elemento é o planejamento. Então, se você não tem claro na sua mente, né, se você não tem uma mentalidade que para escrever o livro você precisa de planejamento, pode acontecer aquelas coisas que eu falei no começo. Você começa a escrever e para, você não tem uma rotina de escrita, então você escreve num dia, e no outro você não escreve, aí você acaba esquecendo. Então, eu vou explicar daqui a pouco aqui para vocês como que você faz o planejamento da sua rotina de escrita, né? Além disso, você precisa ter uma visão sistêmica. O que seria isso? Com o infográfico que eu vou mostrar mais para frente, você consegue ter uma visão geral do seu livro e nisso você já consegue conectar os pontos, você consegue observar erros, você consegue modificar as coisas. Tendo essa visão sistêmica, você consegue alterar todo o seu livro já pronto antes de começar a escrever ele. Como assim? Você vai criar a estrutura do seu livro, você vai saber aquilo que tem em cada coisa, e daí você vai ter uma visão geral e vai poder organizar as ideias, conectar os pontos, vai poder deixar o seu livro muito mais coerente. E investimentos, como eu já tinha comentado, você vai precisar ter em mente que você precisa investir tempo e dinheiro.
Se você não tiver claro na sua mente que você precisa investir esses dois, o que vai acontecer? Você vai acabar ou não tendo recurso para dar continuidade, recurso financeiro, ou de repente você se atola de tarefas do dia a dia e acaba não tendo tempo, né? Se você não tiver na mente que você precisa investir, o seu livro não vai sair também. O marketing, ele é extremamente importante. Depois que você termina o seu livro, você tem que aplicar algum método de publicidade para que todas as pessoas conheçam o seu livro. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Você pode até cadastrar o seu livro numa plataforma digital, ou você pode fazer a publicação e deixar caixas e caixas na sua casa, e ninguém vai saber que aquele seu livro existe. Então, você tem que ter a mentalidade de que você precisa fazer um marketing depois que você termina o seu livro. E, por final, a validação do produto. Você precisa saber se o seu livro é bom o suficiente para você conseguir publicar ele ou não. Porque se você escreve um livro, né? Talvez, não sei, cada uma é de um jeito, mas tem muitas pessoas que escrevem um livro e pelo fato de escrever, acaba tendo um apego emocional com aquilo e acredita que o livro é muito bom. Só que se ele escreve sem estratégia, por isso que esse método ele veio para conseguir fazer você escrever o livro o mais próximo de fazer sucesso possível, para poder na validação do produto você conseguir passar por essa etapa tranquilamente. Porque se você escreve sem técnica nenhuma, pode acontecer de mesmo você ter um apego emocional com o seu livro, acreditando que ele é bom, outras pessoas podem não achar. E quando você chega na parte de validação do produto, você acaba tendo um feedback negativo, e daí você pode decidir não publicar ele, e você acabou tendo muito trabalho e chega no final, que é o ponto principal da venda do livro, você não consegue seguir adiante. Aí você vai ter duas escolhas. Ou você aprende esse método ou algum outro método para você conseguir organizar melhor as ideias do livro, deixar ele mais atrativo para o leitor e tentar a validação no mercado de novo, ou você pode deixar a ideia desse livro de lado e procurar uma outra ideia para o livro. Tá? Então, para a pessoa conseguir iniciar e terminar o livro, ela vai precisar desses 5 elementos: planejamento, visão sistêmica, investimento, marketing e validação do produto. E o que seria esse planejamento estratégico? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a respeito da rotina de escrita. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês como que você pode estabelecer uma rotina de escrita. Mas é extremamente importante que você tenha esse elemento no seu planejamento, porque sem ele você não consegue iniciar e terminar. Vou te explicar também sobre construção de personagens lá quando eu for mostrar os infográficos, porque você precisa construir os personagens de modo que você tenha fácil acesso para que o livro tenha coerência do começo até o final, para não acontecer de você começar a escrever de um personagem chamado João, que é loiro e é alto, terminar escrevendo o José, que é baixo e tem cabelo castanho. Muitos escritores, conforme vão escrevendo, se não tem essa construção dos personagens ali pronta para ele poder estar se apoiando conforme ele vai escrevendo, ou de repente o personagem ele acontece em várias linhas do tempo, tem um personagem jovem, adulto e mais velho. Então, se ele não tem a característica de cada um marcado no cantinho para na hora que ele estiver escrevendo ele consultar, ele vai acabar que ele não vai conseguir ter o livro coerente, né? Organização das ideias. Esse, para mim, é o ponto principal, né, desse método de escrita criativa, porque através de um infográfico, você vai conseguir organizar todas as ideias do seu livro, e isso vai facilitar muito na hora que você for começar a escrever. Porque sem isso, se você começar lá, capítulo 1, e começar a escrever, se você não tiver direção nenhuma, e se basear apenas na sua criatividade, pode acontecer duas coisas. A primeira, de você começar a escrever e, conforme a escrita vai acontecendo, você vai se perdendo ou prolongando demais ou fazendo capítulos muito curtos e daí o livro fica com uma simetria um pouquinho disfuncional, ou pode acontecer de você não conseguir coerência nas suas ideias e ter bloqueio criativo no momento da escrita. Se você cria um infográfico, você tem um livro completo, inteiro, e você tem um norte, uma direção para você conseguir escrever sem problema nenhum. Além disso, nesse infográfico, você consegue fazer o planejamento da sua história. Então, você está lá, criou o infográfico, fez o planejamento da sua história e vai conseguir organizar todas aquelas ideias
através desse infográfico para você conseguir escrever, né? E a última coisa é o ghostwriter, né? Que nem eu já comentei, já é a terceira vez que eu estou falando, estou dando ênfase, porque muitas pessoas que não possuem o conhecimento da escrita em si, pode sim usar um outro profissional, você organiza junto com ele, né? Faz esse planejamento que eu acabei de falar, e vou detalhar um pouquinho mais para frente, e você usa esse profissional para te ajudar a finalizar o livro. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês desse planejamento estratégico é a rotina de escrita, tá? Então, como que você faz? Como que você inicia o planejamento para você começar a escrever? Você tem que fazer um planejamento mais próximo da sua realidade possível. Como que você faz isso? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar um livro de 150 páginas. Você vai fazer a criação desse planejamento, é uma criação simples, para que você tenha um parâmetro, e daí você vai aprimorando a ideia desse planejamento inicial. Então, vamos supor que você decide que você quer escrever um livro de 150 páginas. Você vai escrever uma página por dia, e daí em 30 dias, né, você consegue 30 páginas naquele mês. Então, você vai demorar 5 meses para escrever 150 páginas. Então, aí você já conseguiu formar mais ou menos um calendário, né, de início e término. Aí, só para finalizar, você pode colocar que você vai escrever 15 páginas por capítulo, então você vai ter 10 capítulos. Então, só para resumir para você, você fez um planejamento inicial, em que o seu livro vai ter 150 páginas, e você vai demorar 5 meses para conseguir escrever esse livro. E daí você vai escrever 30 páginas por mês, uma página por dia, e esse livro de 150 páginas vai ter 15 capítulos. Tá bom, agora que você construiu, você vai verificar qual que é a sua realidade. De repente, você não consegue escrever uma página por dia. De repente, você consegue escrever 5 páginas por dia, e você diminuir esse tempo de 5 meses para um mês, por exemplo. Ou, de repente, você não consegue escrever todos os dias, você consegue escrever uma vez por semana. Então, você vai marcar quantas vezes por semana você consegue escrever, quanto tempo você vai escrever, para que você tenha uma rotina de escrita. Se você colocar que todos os dias você vai escrever, todos os dias, você escrever uma única página, e seguir esse planejamento, quando chegar no final de 5 meses, você vai estar com esse livro de 150 páginas pronto. Aí, por exemplo, você terminou de fazer esse cálculo, daí você vai perceber que você não consegue fazer uma página, você consegue fazer 2 páginas por dia. Então, um livro de 150 páginas, você vai cair pela metade do tempo, 2 meses e 15 dias, você consegue escrever as 150 páginas. Então, você vai escrever 2 páginas por dia, ou seja, 60 páginas por mês. Em 2 meses e 15 dias, você termina de escrever o seu livro. É assim que você cria o seu planejamento. Você cria um planejamento inicial, faz o cálculo e vai aprimorando conforme a sua necessidade. E daí você consegue marcar uma data de início e uma data de término. Então, se, por exemplo, você está planejando escrever esse livro em 3 meses, pode colocar aí mais um mês para você conseguir fazer a revisão do livro, e mais um mês para você conseguir fazer todos os elementos de marketing, né, que nem eu tinha explicado antes. Então, de forma geral, né, para você entender como que funciona, eu vou te explicar aqui um passo a passo, né, simples e fácil, desse método de escrita criativa, para que você consiga construir o seu livro. Então, agora eu vou falar ponto a ponto para você. O primeiro passo é a ideia inicial do livro. Então, o que que você vai fazer? Você vai criar um título, né? Aí você vai colocar lá a quantidade de capítulos, você vai construir a sua rotina de escrita, que nem eu acabei de te mostrar, e vai colocar o início e o término da obra. Então, eu criei aqui alguns infográficos específicos para essa aula, tá? Que ele vai ser um guia para você conseguir escrever sem preocupações, né? De modo que o seu livro seja coerente. Então, você criou a ideia principal, criou o título, colocou a quantidade de capítulos que você quer, definiu a sua rotina de escrita, colocou uma data de início e término. Agora você vai partir para o segundo passo, que é o infográfico. Então, o infográfico, ele já vai aparecer aqui na tela, eu separei aqui para vocês. Ele vai mostrar o passo a passo que você vai seguir para fazer a estrutura do seu livro. Então, está aqui o título do livro, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Todas essas artes eu crio num site chamado Canva, tá? Então, você
entrando lá no Canva, tem a opção paga e tem a opção gratuita. A opção gratuita, você consegue fazer tudo isso que eu estou te falando, só que com um pouco menos de recurso. Esse infográfico aqui é de um livro fictício, ele não existe, é só para aula que eu fiz, tá? Chamado Uma Invenção Perigosa. E aqui está o subtítulo, essa arte criei lá no Canva. Aqui, ó, essa aqui é uma das partes mais importantes. Por quê? Aqui eu coloquei o título do livro, e aqui você consegue ver, ó, que eu dividi esse livro em 7 capítulos. Então, fazendo a divisão em 7 capítulos, eu fui escrevendo aqui o resumo de cada capítulo, tá? Para que eu soubesse da história do começo até o final, tudo o que acontece. A partir do momento que eu vou escrevendo nessa primeira página desse infográfico, né? Aí você pode me perguntar, como que você fez isso? Entrando no Canva, você escreve infográfico, vai aparecer vários modelos, você clica num determinado modelo, esse modelo já está pronto, e você vai alterando apenas os títulos e o que está escrito. Bem simples assim, simples e fácil. E isso vai fazer com que você crie uma imagem mental do livro de forma bem organizada. Então, o primeiro passo é você criar o título, né? Criar sua rotina de escrita. O segundo passo, esse infográfico aqui. E daí você vai colocar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e você vai descrevendo o resumo de cada capítulo aqui. Terminou de escrever o resumo de cada capítulo, você vai detalhar um pouquinho mais cada capítulo. Então, aqui embaixo, ó, no capítulo 1, eu dividi o capítulo 1 em 4 partes. Essas 4 partes, você vai escrever. Aqui está enumerado errado, deu algum probleminha, é 1, 2, 3, 4. Mas você vai escrever cada parte do capítulo. E nessa parte, você vai dando uma direção para os personagens que você vai criando. Os personagens eu anotei lá no final do infográfico. Assim que eu passar capítulo por capítulo aqui, eu vou mostrar para vocês os cenários e os personagens. Então, ó, você lá no infográfico, você colocou lá o resumo dos capítulos, você vem em cada capítulo e vai separar. Eu quis separar em 4 partes. Você pode separar em quantas partes você achar mais interessante para a sua escrita. E aqui eu deixei o resumo do capítulo para ter um norte enquanto eu escrevia cada parte do capítulo. Isso aqui é a criação da estrutura do livro, tá? Você ainda não começou a escrever o livro. Só que esse método faz com que você faça com que a sua escrita seja muito mais prazerosa, porque você está enxergando como que o seu livro está sendo montado. Aí, ó, a partir do momento que você criou cada capítulo e você tem o resumo dele, você consegue fazer o detalhamento de cada capítulo dividido em partes e você vai repetir esse processo com todos os capítulos, ó, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, até chegar no 7. Detalhe, esse material aqui, ele não pode servir como divulgação para os leitores. Por quê? Se você for divulgar esse material, tem spoiler, tem falando o que acontece do começo até o final do livro. Então, não é interessante que você divulgue esse material para os leitores, porque eles vão acabar entendendo como que funciona o seu livro do começo até o final com spoiler. O que você pode fazer é, com base nesse capítulo, fazer criações de artes que chamem a atenção. Olha, o meu livro tem tal coisa, tem tal coisa. Você consegue ir em cada detalhe para conseguir absorver a informação que você precisa. Em paralelo com a criação da estrutura do livro, aqui embaixo, conforme eu fui criando cada cenário, cada personagem, então, por exemplo, no começo eu falo que tem um cientista, o cientista ele tem que ter um laboratório, então eu fui lá e escrevi a descrição do laboratório do cientista aqui. Então, a construção dos personagens e dos cenários, conforme você vai escrevendo o resumo dos capítulos, você já vai fazendo essa criação. Aí você cria aqui, ó, criei aqui ambiente por ambiente, ele foi sendo criado conforme eu fui escrevendo a estrutura, e os personagens também foram sendo criados. A partir do momento que esse infográfico fica pronto, você pode tranquilamente escrever, né, a sua história, o seu livro, porque você já tem um norte, você já sabe o que acontece em cada coisa. Então, de repente, você terminou de escrever. Eu recomendo que você leia, no mínimo, pelo menos 2 vezes esse infográfico inteiro que você acabou de criar, para você ter a ideia bem fixa na sua mente daquilo que acontece em cada parte. Aí, quando você fez essas 2 revisões, você sabe exatamente o que aconteceu,
você pode tentar fazer pequenas mudanças em alguns pontos específicos. Então, de repente, você foi lendo e falou assim, ó, de repente, capítulo 5 eu não queria colocar determinada coisa que está lá no resumo, você consegue ir alterando. A partir do momento que você fixou, olha, é exatamente isso que eu quero escrever, o seu infográfico, ele não vai mudar mais. Aí você vai fixar ele, ou você imprime ele, ou você deixa ele separado numa tela. E quando você abrir o editor de texto, ou se você escreve no papel, você vai olhar para ele, você vai olhar principalmente, vai fazer a criação do capítulo 1, você vai olhar nessa descrição que você fez, nessa estrutura do capítulo 1, e você vai escrever com a direção que você colocou nessa estrutura. Aí, de repente, com a sua criatividade muito aflorada, você está escrevendo e você quer desviar um pouco a história, não tem problema, o livro é seu, você pode fazer a modificação que você quiser. Só que você tem que lembrar de anotar no infográfico a modificação que você está fazendo, para depois você não se perder. Então, você está lá escrevendo, eu queria mudar tal coisa, quero que esse personagem faça tal coisa. Aí você vem aqui e altera. Aí você vai lembrar o quê? Que tudo está ligado. Então, se você fez uma alteração aqui, por exemplo, esse personagem tem uma doença degenerativa. Se você escolhe mudar essa doença, não quero que seja uma doença degenerativa, eu quero que seja algo momentâneo e mais leve. Eu quero que seja apenas uma dor de cabeça. Então, se você alterar dor de cabeça, você tem que entender que toda a sua estrutura do livro vai ser alterada porque você alterou alguma coisa lá no começo que faz parte da história inteira. Então, você tem que tomar cuidado para não modificar coisas que vão refletir em toda a história. Por isso que eu falei, a partir do momento que você termina o infográfico, a sua história você já fixou ela ali. Então, é interessante que você não mude nada. Você vai mudar quando? Na primeira, na segunda revisão do infográfico, é o tempo que você tem para fazer essas modificações. Aí, só para vocês conseguirem entender como que funciona a aplicação de fato, eu fiz uma história em quadrinhos baseada nesse infográfico para vocês verem como dá para fazer a criação de uma história conforme você vai utilizando o infográfico. Então, vou colocar aqui para vocês a história em quadrinhos. Vou dar um zoom aqui. Ó, então, no infográfico está escrito lá, ó, eu vou abrir o infográfico aqui de novo, só para eu ler um pedacinho para vocês verem do capítulo 1, como que funciona na prática esse método. Então, ó, o capítulo 1 é Mudando a História. O grande cientista Robert inventa duas máquinas incríveis que mudam a história da humanidade. Esse é o resumo do capítulo 1. Aí, para fazer a criação da história em si, eu fui lá na divisão do capítulo 1 e eu li o que estava escrito na primeira parte do capítulo 1. Robert inventa a impressora celular. Serve para imprimir desde uma célula até um organismo completo. Parte 2. A localização da alma. Seu filho Gustavo nasceu com uma doença degenerativa. Robert inventa a troca de almas para colocar a alma do seu filho em um corpo saudável. Então, esse é o objetivo do cientista, né? Colocar o filho dele no corpo saudável para ele se livrar dessa doença. E nisso, ó, eu coloquei aqui, ó, a terceira e a quarta parte. Agora eu vou colocar lá na história em quadrinhos para você ver a história se desenvolvendo. Então, aqui, ó, eu fiz a criação de cada personagem com base nas características que eu anotei lá no infográfico. A partir do momento que eu tenho todas as características do personagem, para criar uma história em quadrinhos, nesse caso aqui, ficou muito simples, porque eu tenho o detalhe de cada personagem, fiz a criação, aqui tem o narrador dando a introdução, né, onde que eles estão, quem que é o personagem principal, e aqui tem o cientista com o filho dele, explicando para ele que inventou a máquina para poder fazer a impressão, tem os diálogos dele com o filho dele aqui, conta um pouquinho da história, dos objetivos do cientista. O filho dele, ele consegue fazer essa troca de almas e o filho dele consegue finalmente trocar de corpo, ter um corpo mais saudável. Aí, a partir do momento que ele tem um corpo, ele vai fazer o anúncio lá na televisão do filho dele, o filho dele testa o corpo novo, e conforme eu fui lendo a estrutura, eu fui fazendo a criação, e nada impede de colocar uma coisinha ou outra para acrescentar, porque aquilo lá, aquele infográfico não vai ser divulgado, ele é um norte para você escrever, é para você ter muito mais segurança na hora que você vai escrever. Então, a cada parte aqui da história, eu fui lendo aonde que o personagem estava, quais personagens estavam na cena,
e fui criando os diálogos e fui criando a direção da história. Lá fala que ele vai mostrar na televisão e que alguns bandidos enxergam isso e vão querer roubar a máquina deles. Então, eu fui criando toda essa história com base naquilo que eu estava vendo lá no infográfico. Esse aqui é a criação só apenas do primeiro capítulo ali, né? Só para vocês entenderem que você consegue muito bem pegar e aplicar. Por que que eu fiz uma história em quadrinhos? Porque é mais fácil de enxergar do que o livro escrito mesmo. Porém, eu tenho alguns livros aqui para vocês entenderem como que funciona esse processo de utilizar o infográfico para a criação do livro. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, esse aqui é um outro livro que eu criei um infográfico diferente para vocês verem que dá para criar com vários temas diferentes. Então, o capítulo 1, que está escrito aqui, ó, capítulo 2, 3, 4, que ó, vai até o 9. Então, esse livro em si, eu decidi que eu ia fazer 9 capítulos, fiz o resumo de cada capítulo, e fiz aquela divisão que eu falei para vocês. Peguei o capítulo 1, ó, 1, 2, 3, 4. Dividi em 4 partes para conseguir escrever o livro. Esse aqui, ó. Essa aqui é uma capa. Lá no Canva você também consegue fazer a criação da capa, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, a capa, ó, Galpão dos Mistérios, um detetive muito louco. Esse livro aqui ele não existe. Foi criado apenas para poder explicar para vocês como que o site funciona na criação de capas e também na criação das artes do próprio livro. Aqui, com base lá no capítulo que eu tinha criado lá na estrutura, comecei a escrever o livro. Então, como eu já tenho o norte, eu já sei os personagens que estão lá no infográfico, eu já sei os cenários, aonde que eles vão estar, o que que eles vão estar fazendo, eu consegui escrever o livro de forma muito mais tranquila, muito mais prazerosa, né? E você consegue aqui, ó, eu vou ler só um pedacinho, só para vocês sentirem como que a escrita ela fica uma maneira mais suave, com uma ideia mais organizada, para você conseguir fazer com que o leitor tenha prazer. Olha aqui, ó, vou colocar primeiro no infográfico aqui, vou colocar aqui no capítulo 1 para vocês verem. Ó. Capítulo 1, Pedrinho está na escola e seu QI baixo fica evidente diante dos outros alunos. É só isso que eu tenho de direção. Aí eu venho e vou colocar aqui o que acontece em cada parte. Estou lá na escola, na sala de aula, a professora faz algumas perguntas simples e Pedrinho não consegue responder. Os alunos dão risada dele. Só isso. É a primeira parte. Aí a segunda parte. Para testar seus conhecimentos, um dos alunos pede para Pedrinho encaixar um círculo em um buraco quadrado. Pedrinho quebra o brinquedo e encaixa a peça mesmo assim. Na próxima parte, o primeiro mistério. A professora desaparece misteriosamente e Pedrinho sai em busca de seu primeiro mistério, enquanto os alunos o acusam de ter sequestrado a professora. E no final, cansado de ser acusado, Pedrinho foge da escola e vai para casa assistir televisão e, ao assistir sua série de detetive favorita, acaba tendo uma grande ideia. A princípio, quando você lê esses resumos aqui, você não está entendendo nada. É como se você estivesse começando a assistir um filme e vai aparecendo os personagens dialogando e falando dos objetivos, e você fala, o que está acontecendo? Porém, como eu tenho toda a estrutura do livro pronta, eu sei o que acontece em cada capítulo. Por isso, eu consigo fazer com que a primeira parte, a introdução do livro, ela funcione de forma espontânea, deixando algumas pontas soltas para eu resolver lá no final. Então, aqui, ó, eu vou começar a ler para você. Ó. Então, você lembra o que eu acabei de ler para você no comecinho. Então, ó, desde pequeno, o jovem Pedrinho era curioso, porém distraído demais. Isso aí já explica aquilo que estava falando lá na direção, no detalhe dos capítulos. Na escola, sua professora que dava aula de matemática fez uma pergunta simples. Quanto é a raiz quadrada de 64? Então, ó, ela estava fazendo, ele, no caso Pedrinho, estava fazendo um desenho no caderno e nem percebeu que ela falava com ele, que ele é distraído, né? Aí ela fala, Pedrinho, você nunca presta atenção na aula, nunca escuta o que eu estou falando, me responda, disse a professora irritada. Aí, aí ele pega, aí como ele estava distraído, ele falou, que jeito estranho de começar uma conversa, professor. Pedrinho diz, meio disperso e olhando para os lados. Todos os alunos começaram a dar risada e apontar para ele. Pedrinho nem ligou, apenas continuou desenhando seu caderno. A professora se aproxima e pega a folha de sua mão. Nele estava desenhando um herói com capa. Aí a professora pergunta, Pedrinho, quem é esse herói? Aí ele então responde, esse é o senhor Joffrey, o zelador. Aí ela fala, estranho, por qual motivo ele está vestindo uma capa de super-herói? O seu super-herói, o seu herói é o faxineiro?
Ele fala, não, mas ele vive andando de capa por aí, eu achei engraçado. Né? Aí, nesse momento, a porta se abre, a porta abre de repente, o zelador entra deslizando, só de cueca e com fones de ouvido e uma capa presa no pescoço. Aí ele grita e começa a cantar uma música. Aí o zelador cantando essa música, Pedrinho, cadê aqui? Me perdi. Ah, aqui ele está com um errinho, ele puxou outra coisa. Mas eu mostrei aqui para vocês que você consegue fazer a descrição das ideias e conseguir conectar os pontos do infográfico que está lá aqui. Então, estava com defeito naquela página, eu não consigo terminar a história para vocês, mas a leitura era só para você entender como você consegue fazer a organização das ideias e aplicar isso na escrita em si. Essa escrita com direção se torna muito mais prazeroso para o escritor e também para as pessoas que estão lendo o seu livro, tá? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês que no site, né, lá no Canva, que é o site que eu utilizo para fazer as capas, você consegue fazer diversos tipos de capa, né? E diversos tipos de artes, e consegue ir deixando o seu livro o mais próximo de ser profissional possível. E o que eu queria? Eu vou voltar aqui para continuar o passo a passo, né? Então, assim, ó, eu expliquei para vocês como que funciona o infográfico, que seria o segundo passo. Você faz a criação, você consegue escrever os livros. E como que você faz a criação dos personagens e cenários através desse infográfico? Você, conforme eu dei uma boa resumida lá no começo, né? Mas agora eu vou detalhar um pouquinho mais com você. Muitos escritores, quando começam a escrever o livro, o que acontece? Eles vão escrevendo, e se eles não têm informação nenhuma sobre os personagens e cenários, eles acabam fazendo a criação do personagem ali na hora, e eles não atentam aos detalhes do personagem, e faz com que ele continue a história, ou sem demonstrar detalhes dos personagens para os leitores enxergarem na mente como que é aquele personagem, ou ele acaba sem querer modificando esses detalhes do personagem. Então, o que a gente faz? Lá no infográfico, conforme você vai definindo cada trecho da história, você vai fazendo uma anotação lá embaixo, você coloca, eu vou colocar até lá para você ver, vou lá embaixo para você ver os personagens. Aqui, ó. Então, você coloca aqui o nome do personagem e o que ele é, bem resumido a princípio. O nome do personagem, o que ele é, o que ele faz, o objetivo dele. A partir do momento que você criou esse personagem, o que ele faz, o resumo dele, você vai fazer a descrição das características. Então, aqui, por exemplo, ó, na primeira página, eu tenho todas as características do personagem. E daí eu posso fazer, no caso, essa história em quadrinhos foi criada num site chamado Pixton, tem a versão gratuita e a paga também. Quando você faz a descrição do personagem, você, se for de forma visual, que nem nesse outro site que eu utilizei, você pode colocar ela lá no infográfico, você copia essa imagem, cola lá no infográfico, para você saber exatamente qual que é a aparência de cada personagem, cor dos olhos, cor do cabelo, acessórios como óculos, o jaleco, então você sabe cada detalhe. E nisso você consegue incrementar um pouquinho umas cenas de interação de um personagem com outro. Por exemplo, de repente esse cientista, como a esposa dele faleceu, ele vai conhecer uma outra mulher, e a mulher fala, nossa, lindos óculos, gostei da cor do seu cabelo, você sempre usa esse jaleco branco. A pessoa pode fazer elogios de detalhes que você vai ter, porque você tem essa colinha lá embaixo no infográfico com a descrição de cada personagem. Então, você vai fazer o quê? Lá embaixo no infográfico, você escreve o nome completo do personagem, data de nascimento, você pode fazer a divisão em linhas do tempo também. Se no decorrer do livro você fala desse personagem mais jovem, então você coloca assim, em 1940 ele tinha tantos anos, acabou de nascer, ou ele tinha essas características, você anota. Ah, em 2000 ele tinha tantos anos, não sei o que, não sei o que. Em 2020 ele já estava com essas características. Por quê? Se no decorrer da história você está falando de algum ponto do passado, você tem exatamente aquele personagem com aquelas características, com aqueles objetivos. Então, é assim que você cria a estrutura. Você criou os personagens, você vai detalhar o máximo possível.
Quando você terminar de detalhar cada personagem, aí você parte para a escrita, literalmente, do livro, que nem eu acabei de ler um pedacinho para vocês lá da história do detetive. Aí você faz a criação de cada personagem separadamente, anota todos os detalhes possíveis, e conforme você vai criando, né, vou voltar lá para o infográfico, você vai fazendo a mesma coisa com os cenários. Então, se de repente você falou que o cientista estava no laboratório, você pode escrever todas as características que você vai precisar utilizar na história a respeito do laboratório. Porque existem alguns elementos mais principais, né? Por exemplo, lá no laboratório tem uma máquina, tem um notebook, nesse notebook, esse notebook fica escondido, você coloca os objetos principais que você vai utilizar na história, né? E você pode detalhar de uma maneira mais ampla, só para a pessoa enxergar que tipo de laboratório. É um laboratório pequenininho, no fundo da casa, é lá no porão, ou é um laboratório grande que a cidade inteira enxerga. Você coloca todas as características do ambiente aqui nessa parte, para que você consiga criar essa imagem daquele ambiente. Então, o leitor, conforme ele vai lendo, ele vai situando na cabeça dele que personagem que está ali, quantos anos tem o personagem, em que local que ele está, que roupa que o personagem está. E daí você consegue deixar o seu livro mais recheado de detalhes. Isso é muito importante quando você vai elaborar a ideia de forma a dar a dar mais prazer para o leitor com essa criação da estrutura. Então, ó, você criou a ideia inicial, você criou o infográfico com tudo lá, e daí você criou os personagens e cenários. Aí agora sim, literalmente você vai escrever. O quarto passo é escrever os capítulos. Se você seguiu certinho o passo um, o passo 2 e o passo 3, você tem tudo que você precisa para você conseguir literalmente escrever tudo, todos os capítulos. Escrevendo, quando você começa a escrita dos capítulos, você vai perceber, se você não tiver nada disso e começar a escrita do zero na sua cabeça, muitos bloqueios podem surgir. Pode vir o branco, você não sabe o que escrever, você pode confundir as características dos personagens, você começa a escrever que o personagem está num ambiente, de repente você fala que está em outro, você faz um corte, não faz ligação, você deixa um monte de ponta solta, você vai cometer um monte de erro. Agora, se você tiver toda essa estrutura pronta, tudo que eu falei para vocês até agora está tudo pronto. Você, na hora que você começar a escrever, você já tem a ideia do livro toda na sua mente criada. O livro está inteirinho, está pronto. Você só precisa colocar no papel. Aí você começa a escrever, assim como eu li lá no começo, exatamente aquilo que está pedindo. É como se alguém te desse uma ordem e você está cumprindo a ordem. Desse jeito, você já enxerga o seu livro pronto, você, através das artes, você consegue ter mais liberdade para escrita, apesar de você, quando a estrutura está pronta, você pode pensar, então eu vou ficar amarrado aquilo, eu não tenho liberdade na escrita. Você tem. Por quê? Porque você tem apenas um resumo e você tem apenas alguns detalhamentos para te dar um norte, mas você tem a liberdade de criar qualquer elemento, qualquer coisa no decorrer da sua escrita. E é aquilo que eu falei, lembrar de que se você criou alguma coisa para mais que não estava no planejamento, você volta lá, verifica se aquilo ali vai interferir na história. Porque tem coisa que a gente quer criar na hora da escrita que vai interferir a história inteira. Não sei o que, um personagem morreu. Peraí, mas ele aparece no próximo capítulo. Como que ele morreu? Não posso colocar que ele morreu. E essa estrutura vai ser o seu freio também. Você consegue não se perder na hora que você está escrevendo. E daí você escreveu, né? Terminou de escrever todos os capítulos, agora vai chegar na parte de revisão do livro. Você mesmo pode fazer a revisão do livro para corrigir alguns erros, porque na hora que você está escrevendo, é interessante que você preste atenção para você diminuir o máximo possível dos erros, tanto de ortografia quanto de coerência do livro mesmo, quanto de erros em relação a coisas que você não fazia sentido na hora da escrita. Por exemplo, você escreveu um capítulo inteiro. Quando você vai revisar, que você começa a ler, você não percebeu que você tinha escrito uma palavra, porque você escreve com uma intenção. E na hora que você vai escrever, de repente, alguém te chama, acontece um barulho, acontece alguma coisa, na hora que você volta, você continua escrevendo, você acha que escreveu alguma coisa, não escreveu. Então, é interessante você voltar, fazer essa revisão do livro para conferir todas essas coisas. E daí você faz uma revisão, duas revisões, quantas você achar necessário,
para que o seu livro diminua o máximo possível dos erros. Se você não tem tempo, é interessante que você contrate um profissional para poder fazer essa correção, tá? E assim que você fizer essa revisão, tanto você mesmo quanto esse profissional, você vai fazer a diagramação do livro, você vai fazer as artes, né, da capa ou alguma arte que você vai precisar dentro do livro. E é interessante que na criação do infográfico no Canva, quando você cria um infográfico no Canva, você já tem praticamente todas as artes prontas. Você, de repente, você já pode sair com a capa pronta. E daí você já manda para a editora já com tudo pronto, né? Agora, o objetivo em si é você criar uma imagem mental do seu livro para que a sua escrita seja prazerosa. Não necessariamente você vai utilizar as artes que você criou para fazer a publicação do seu livro. É lógico que se você cria uma capa lá que você gosta muito, você quer usar ela, você pode. Mas não necessariamente a capa que você vai utilizar lá, você vai usar. Você pode pedir para um outro profissional criar uma capa com exatamente a descrição dos personagens do livro, você pode fazer aquilo que você quiser, o livro é seu, tá? E, por último, a validação no mercado, que é nessa parte que eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre marketing também e como você vai criar a sua estrutura na internet para você conseguir fazer a validação do seu produto no mercado. Quando você termina de fazer, ó, você seguiu todos esses passos, você teve a ideia inicial, criou o infográfico, criou personagens e cenários, você escreveu todos os capítulos, revisou várias vezes, pagou para alguém, fez a arte, agora o seu livro está pronto. O que que você vai fazer? Você vai fazer a validação do seu livro no mercado para saber se ele vai vender, porque se você tiver um feedback positivo, você consegue publicar ele e fazer mais vendas. Só que você precisa criar uma estrutura de divulgação na internet para as pessoas saberem, primeiramente, que o seu livro existe. Então, uma dica que eu dou, né, depois que você terminar a revisão do seu livro, que você já tiver tudo pronto, antes de colocar ele para venda nas plataformas digitais, que isso você consegue fazer antes de fazer a publicação do livro físico, né, você pode encontrar leitores beta. O que, que seriam esses leitores? Pessoas que gostam muito de ler, né? Você pode ou pagar para essas pessoas ou fazer em troca de serviço. De repente, você lê o livro dela, ela lê o seu livro. Você pode fazer de várias maneiras. Eu sugiro, pelo menos, no mínimo, três escritores, leitores beta para ler o seu livro, e é lógico, você vai precisar de leitores que são do nicho que você está escrevendo. Então, se está escrevendo romance, você precisa direcionar para o público certo. Você não pode mandar para qualquer pessoa ler o seu livro, tem que ser uma pessoa do seu público. Nisso, você encontra em sites na internet, em grupos que você participa ou de escritores ou de leitores mesmo. O importante é pegar alguém que vá reconhecer aquele tipo de escrita que você está fazendo. Então, se o seu livro é de romance, você aplicou o método de escrita criativa, escreveu o seu livro inteiro. Aí você passa para um leitor de romance mesmo. Ele vai ler, e como esse leitor já tem o costume de ler outros livros de romance, ele vai ler o seu livro de maneira mais focada. E o que é legal do escritor, do leitor beta, é que a função dele é ler o seu livro para falar para você se ele é bom ou se ele não é bom. E ele vai apontar também, olha, não gostei, porque o enredo é fraco, não tem detalhes dos personagens, não tem detalhe dos cenários, você faz, você comete erros durante a história, você começou a falar que o personagem era de um jeito, depois ele foi modificando, não gostei. Ele vai pontuar os erros que ele não gostou, aí você fala, bom, então não é interessante para eu colocar o meu livro. Ou eu arrumo o meu livro, por isso que eu falei, no mínimo três, porque de repente uma pessoa, ela não está num bom dia, alguma coisa do tipo, e acaba fazendo uma crítica que não é construtiva e não é verdadeira. Então, no mínimo três. Mas eu sugiro que você peça pelo menos umas 10 pessoas lerem. Mas três pessoas já é o suficiente para você verificar se elas estão sendo coerentes com os argumentos que elas estão colocando em relação ao seu livro, né? Ou se de repente é apenas uma opinião que você não vai estar utilizando. Aí você deu para esses leitores betas para eles fazerem essa conferência, e daí você pode colocar o seu livro nas plataformas digitais. Aí, o que eu vou sugerir de marketing para que você
tenha uma validação no mercado mais efetiva. É interessante que você coloque o seu livro numa rede social, pode ser, por exemplo, o Instagram, e daí você vai precisar postar conteúdos frequentes, né, do livro. O Canva, essa plataforma, a mesma plataforma que eu utilizo para poder fazer a criação do infográfico, você consegue fazer conteúdo, tá? Para os seus leitores. Então, você pode pegar trechos do seu livro e fazer postagens diárias no Stories ou no feed. Você pode fazer criação de artes com personagens, né? Colocando, que nem histórias em quadrinhos mesmo, ou você pode colocar, por exemplo, é um livro de romance, então tem lá a imagem de um homem e de uma mulher e um trecho do seu livro mostrando o momento dos personagens principais. E você vai fazer essa publicação no feed de preferência diariamente. Ah, não consigo. Então, 3 vezes por semana. Entendeu? Você tem que fazer essa publicação para quê? Lá nessa rede social, né? No caso, estou dando o exemplo do Instagram, ele vai ser como se fosse uma vitrine para aquela pessoa que está passando enxergar e falar assim, ó, esse é o tipo de livro que eu queria ler. Você vai despertar a vontade do leitor de ler o seu livro. E daí você pode utilizar esse Instagram de um livro específico, ou você pode criar um Instagram pessoal de escritor e colocar lá todas as suas obras. Mas, se você está publicando um livro agora, é interessante que você vá preencher todas as postagens no feed, no Stories, ou fazer vídeo, né, Reels, ou todas as ferramentas que o Instagram disponibiliza para fazer postagens diversas do seu livro para chamar atenção. O Instagram hoje ele não está fazendo uma entrega para, não necessariamente o público certo, mas qualquer pessoa. Ele não está fazendo uma entrega eficaz. Então, eu sugiro que você faça um tráfego pago. O que seria? O Instagram, se você pagar, se você colocar lá dinheiro nele, você consegue fazer o tráfego pago para o público direcionado. Então, você vai colocar o público que gosta de romance. Como que você vai saber fazer? Como que você vai fazer esse tráfego pago? Quando você coloca o dinheiro, você deixa o público em aberto. E daí você faz o tráfego pago por uma semana. Né? Lá o mínimo, se eu não me engano, acho que é R$ 7. Então, em 30 dias, você vai gastar em torno de 210. Lembra que lá no começo eu falei que precisava de investimento? Então, isso tudo é para você validar o seu produto no mercado, para você aumentar as chances de leitores que são do nicho do seu livro lerem o seu livro para você conseguir essa aprovação no mercado para você publicar. Por isso que é interessante você investir. Ah, se você não tem dinheiro, se você não gostaria de fazer esse investimento, não tem problema nenhum. Você vai ter que fazer isso de modo orgânico. Então, você vai fazer o seu Instagram e vai fazer a divulgação nos grupos de WhatsApp, no Facebook, ou de boca a boca para os seus amigos, para os seus contatos. E daí, essa estrutura que você vai criar no Instagram vai chamar a atenção dos leitores. Aplicando o tráfego pago, R$ 7 por dia, você alcança em torno de 2.000 pessoas por dia. Depois da primeira semana, o Instagram ele vai te dar uma tabela com todas as pessoas, né, que leram, né, que curtiram, que compartilharam. Aí, com essas pessoas, a próxima propaganda você foca nesse público. E daí você vai otimizando e você vai diminuindo, como se fosse eliminando quem não quer ler o seu livro e focando em quem quer ler. E daí você, depois de um mês fazendo essa propaganda, você consegue atingir o seu público certo. Essas pessoas sim vão comprar o seu livro nas plataformas digitais. Você pode colocar ele para vender na Hotmart, pode colocar na Amazon ou qualquer outra plataforma digital que você consegue vender o livro. E você vai linkar, né, lá no link da bio do Instagram, você coloca o seu site, né, o site é onde está a plataforma que está disponibilizando o seu livro para compra. E você aplica essa estratégia de marketing para conseguir vender o seu livro. Uma vez que o seu livro estourou de vendas e está vendendo muito, aí tranquilamente você pode fazer a publicação do seu livro, né? Participar de eventos culturais. Tem várias cidades que têm eventos culturais em que você consegue ganhar um prêmio porque aí nos Estados Unidos eu não sei como funciona, né? Mas no Brasil tem prêmio de 10 mil, 13 mil reais, e você pega e faz a publicação do seu livro com esse prêmio. Você consegue fazer isso de forma mais tranquila. Você pode participar de eventos e tudo mais, sabendo que o seu livro foi muito bem estruturado, que leitores gostaram do seu livro, que o seu livro vai fazer sucesso. E, para finalizar, eu queria só explicar para vocês que eu tenho aqui, eu vou abrir aqui para vocês,
Deixa eu ver aqui. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para mostrar para vocês uma surpresa que eu guardei aqui para o final. Compartilhar aqui de novo. Está carregando, ele já vai aparecer aqui para vocês. Enquanto carrega, eu vou falar para vocês qual que é a surpresa que eu com a Natália, a gente está fazendo, né, abrindo agora as vendas para o curso Método Escrita Criativa. O que seria esse curso? Você que é escritor, você vai aprender todo esse método que eu expliquei para vocês, você vai aprender o passo a passo, né, literalmente, em aulas, são 12 aulas no total, cada aula tem duração de 1 hora. Essas aulas, até o dia 25, quem adquirir esse curso vai ter as aulas gravadas também. Quem adquirir após o dia 25 de dezembro, tá? Dia 25 de dezembro, vai ter apenas as aulas ao vivo. Esse curso vai começar em fevereiro, tá? A partir do dia 1º. Quem fizer a aquisição do curso vai ter um acompanhamento por mim, né, explicando cada passo. Eu explico como que você consegue entrar lá no Canva, como que você utiliza a versão gratuita, utiliza a versão paga, como que funcionam os mecanismos do Canva, como que você cria as artes, como você cria o infográfico, como que você vai fazer o marketing, que é extremamente importante, como que você faz o tráfego pago para a sua estrutura de marketing na internet, como que você faz estratégia de marketing, o que que você publica, qual que é o conteúdo que você publica para chamar a atenção, como que você analisa todas essas informações que o Instagram te passa para você otimizar o seu resultado. Então, tudo isso que eu expliquei para vocês nessa aula gratuita, tá tudo de forma mais ampla nesse curso em que eu ensino o método escrita criativa. E eu queria, só para finalizar, passar para vocês que quem tiver interesse, entre em contato com a Natália para fazer a inscrição do curso. Queria agradecer a Natália e queria perguntar para vocês se alguém tem alguma pergunta, se alguém tiver, aí a Natália passa para mim e eu posso responder. Se ninguém tiver pergunta, aí eu finalizo por aqui. Então, Natália, alguém aí tem alguma pergunta? Alguém tem pergunta? Eu tenho. Dá para você escutar, Alan? Dá sim. Tudo bem, Alan? Tudo bem? Meu nome é Valéria. Achei, assim, super interessante. Você é muito didático. Foi Obrigado. maravilhoso, assim, a sua explanação. A única dúvida, assim, uma coisa que me chamou a atenção a respeito desse infográfico, que eu nunca Certo. tinha pensado, como você mesmo disse, eu vou falar como se fosse seria o quê? Um cronograma, organograma? Mental, né, que a gente teria que fazer. Certo. Porque no momento, eu não sei se no momento que eu nunca escrevi algo, mas eu fiquei imaginando, porque você parece que tem já a coisa do início até o final. E Certo. para quem não tem isso pronto? Porque às Então, vezes o livro, né, ele vai nascendo, não é uma coisa que já existe. sim. Então, isso eu fiquei um pouco na dúvida, porque realmente quando você tem o resumo para, né, e voltar, achei super legal essa coisa, né, de você poder mensurar, né, essa questão do tempo, de tudo, exatamente uma vez que você, né, você tem esse planejamento, você consegue acompanhá-lo e acaba sendo bem sucedido. Mas para quem tem isso muito claro, eu acho que já é né, praticamente um passo, né, totalmente favorável. E para quem Sim. não tem, que não chegou a tem a ideia do conteúdo, né, mas não consegue visualizar, porque ainda né, o livro não nasceu. O que você sugere caso a pessoa não tenha isso em mente? Tá. A minha sugestão até eu tinha comentado com a Natália na entrevista, não sei se alguém que assistiu, a respeito da brainstorm, né?
Então, o que que você precisa? Quando você não tem nada, uma folha em branco e você fala, eu quero fazer a criação do meu livro. Que nem você falou, a pessoa até tem ideia do tema que ela vai escolher, ela sabe mais ou menos aquilo que ela quer. Então, o que que ela precisa fazer? Quando você faz, sugiro a pessoa começar a ideia do livro depois que definiu a rotina de escrita dela. Então, você definiu a quantidade de páginas, 150 páginas. Ah, eu quero escrever em 3 meses, então vou escrever 50 páginas por mês. E vai fazendo essa divisão, aí ela vai sentar e daí, depois que tem tudo isso daí pronto, ela vai fazer. Então, eu preciso o quê? Ó? Se eu tenho definido que eu vou criar 7 capítulos, então vamos lá, eu vou criar o capítulo 1. Então, do que fala a minha história? Vamos supor que é um livro de terror. Então, você sabe que um livro de terror, ele precisa ter personagens, aí você precisa ter os objetivos dos personagens e você precisa ter os cenários. E daí, você precisa ir na tentativa e erro, sem julgamento. Então, por exemplo, vou começar a escrever. Então, se o meu livro é de terror, eu preciso de um personagem principal. Ele vai ser homem ou mulher. Eu vou colocar que ele vai ser homem e o nome dele vai ser João. Então, qual que é o objetivo de João? Aí você inventa uma história. Por exemplo, o João, ele é órfão e está procurando pelos pais. Tá bom, aí você anota lá. Capítulo 1, João, órfão, está procurando pelos pais. Aí você fala, vou tentar ter uma ideia melhor. João, ele tem 15 anos, e os pais dele morreram. Deixa eu ver, eu crio uma história que ele é órfão e está procurando os pais, ou eu já crio uma história que os pais dele morreram? Tá bom, eu acho que eu vou escolher essa daqui, que ele é órfão. A partir do momento que ele é órfão, você tem um objetivo, ele está procurando os pais dele, e é um livro de terror. E precisa ter mais personagens. Então, João, ele tem 18 anos, e ele vai encontrar com Stephanie, que tem 20 anos, que também é órfã e já encontrou os pais dela. E os dois vão em busca de uma aventura para encontrar os pais de João. Aí você escreve. Aí você vai escrever vários tipos de historinhas parecidas como introdução para o capítulo 1. E daí, quando você tem esses vários tipos de historinhas, você vai desenvolvendo o seu cérebro para criar histórias mais é, cativantes para o leitor. E de todas essas historinhas que você conta, vai chegar um momento que você vai escrever e vai falar assim, olha, é sobre isso aqui que eu quero escrever. É sobre um personagem que ele está na busca pela evolução espiritual e que como é um livro de terror, né? Você pode colocar fantasmas, monstros, ou pode colocar uma pessoa em si que está ameaçando a segurança dele. Mas, para que você tenha todas essas ideias, é interessante que você ou assista filmes de terror, no caso, nesse caso específico, ou leia alguns livros de terror, porque existem alguns elementos que chamam mais a atenção dos escritores dos livros. E daí, quando você for ler esse livro, já que você quer escrever um livro, você já vai procurando, olha, esse elemento é interessante, eu já vi esse elemento em outros livros, vou colocar isso aqui no meu livro, e você vai criando essas ideias. A partir do momento que você tem o capítulo 1, que você já colocou ele na direção certa, você consegue já, muito mais fácil, criar o capítulo 2 e ir destrinchando esses personagens, através da brainstorm. Eu consegui clarear um pouquinho a sua mente em relação a isso? Não, eu uso dessa técnica. Acho ela bem válida, né, e facilita realmente o processo. Assim, É, é interessante, mas, né, ajuda a dar uma diretriz, mas não sei se a gente consegue chegar assim no final eu, da eu história. acho que o que você Ah, pode fazer também é a respeito da jornada do herói. Você já ouviu falar da jornada do herói? não, alguém A, já? jo- a jornada do herói, depois vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Mas ele é Uhum, mais ou menos a estrutura que os filmes da Disney usam, né? Para poder fazer o direcionamento da história. Então, sim, ele coloca assim, ó, ele define o herói da história. Aí ele tem um chamado para aventura, e daí ele parte para aventura. Aí nisso acontece um treinamento. Aí, quando chega no final, ele enfrenta o vilão, aí ele morre, daí tem algo que faz ele voltar mais forte ainda, ele vence o vilão e volta para o mundo comum dele, transformado, dessa vez mais desenvolvido e com várias lições aprendidas. Então, essa jornada do herói
facilita você também na hora da construção de cada elemento do infográfico. Então, você sabe que no capítulo 1, você vai descrever o mundo comum do seu personagem principal. E daí, através daquelas ideias da brainstorm, você define o seu personagem principal, define os personagens que vão estar em volta, né, desse personagem principal, os personagens secundários. Você coloca um objetivo para cada um, e daí você faz o chamado para a aventura no final do capítulo 1 já para o capítulo 2. Então, assim, essa jornada do herói facilita para você fazer a criação de cada capítulo e já uma direção do personagem. Aí você vai precisar só definir um nome para o personagem, as características, com base em outros livros, em filmes que você leu, coisas que você acha interessante, para você utilizar como inspiração para poder criar o seu. Entendo. Foi ótimo. A Vanessa tem uma pergunta. Pode Pode falar. perguntar. Oi, Alan, tudo bem? Oi, tudo? E você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por você estar compartilhando conosco tantas experiências, né? De fato, tu és muito assim didático, fala com muita clareza, né? Todo um processo para alguém que nunca escreveu um livro. Eu achei assim esse momento muito proveitoso e esclarecedor. A minha pergunta, Alan, tu compartilhaste conosco a questão, né, do planejamento estratégico que nós temos que ter, que é muito, quer dizer, é essencial, não tem como escrever um livro sem ter esse planejamento estratégico, né? Uhum. Comentaste a respeito do detalhamento, né, de cada capítulo, que eu achei assim muito interessante e essencial. Então, todas as informações compartilhadas dentro desse infográfico, né? Certo. A minha pergunta é assim, por exemplo, quando se trata de construir, por exemplo, de escrever um livro infantil, existe alguma coisa, um olhar a mais que nós devemos ter, um olhar mais direcionado, entendeu? Ou esse planejamento estratégico, ele é de fato, assim, no modo geral, que se aplica para qualquer livro que a gente venha escrever. Assim, no caso, quando se trata de uma fomentação de um livro infantil, existe algo a mais, um olhar a mais que nós devemos ter? No caso, você fala assim, no planejamento para o livro infantil, se tem uma estratégia específica para livro infantil, essa é a pergunta? Sim, sim. É, Existe algum outro tipo de detalhamento que o escritor, né, tem que ter? Tem algumas considerações que o escritor ele precisa ter, não só para livros infantis, ou como para algum setor específico, que é o quê? Você precisa entender quem é o leitor, né, da sua obra. Então, você sabendo que é uma criança, você não pode utilizar uma linguagem com palavras muito difíceis, uma linguagem que criança não vai entender. Então, se você utilizar termos técnicos, por exemplo, João era um adulto de 32 anos, que ele era engenheiro civil e fazia vários projetos, aí você vai falar assim, pô, essa linguagem que eu estou utilizando, a criança não vai conseguir ter tanto prazer em ler, quanto se você escrevesse de maneira mais clara no mundo ali da criança. Então, você precisa detectar alguns elementos em livros infantis. Isso daí é uma pesquisa muito específica, né, que eu explico no método, né, no curso mesmo, eu explico com mais detalhes, mas eu vou resumir aqui para você, só para você entender. Toda vez que você vai escrever, você vai definir um nicho. Por exemplo, é um livro infantil, tá? É um livro de humor infantil. Você vai precisar fazer uma pesquisa com outros autores, com outros livros infantis que são muitos, estão fazendo sucesso, ou recente, ou já fizeram sucesso, para você fazer uma análise desse livro e detectar alguns elementos específicos na linguagem escrita daquele livro. Então, o que você pode fazer é esse estudo antes de criar um infográfico, para poder, na hora da criação do infográfico, você fazer a anotação desses elementos separadamente para esse tipo de serviço que você quer fazer. Então, você vai precisar fazer esse estudo, vai precisar olhar, fazer a leitura dos livros com um olhar crítico e focado em elementos específicos para você conseguir fazer essa anotação.
Então, assim, de forma resumida, um livro infantil, você vai ter que fazer um infográfico direcionado para livro infantil. Você não vai conseguir utilizar esse método como se fosse para qualquer outro livro, porque a criança, ela precisa de uma linguagem específica para ela conseguir entender o livro. Tá? Eu respondi sua Mas pergunta? com relação à estrutura, Hum. esse processo da elaboração, a gente usaria, por exemplo, esse mesmo planejamento que tu compartilhaste, correto? Então, Isso. por exemplo, o escritor, ele tem que observar, eu entendi, foi muito bem esclarecedor a sua resposta. Uhum. Então, o escritor, ele tem que mergulhar no mundo infantil, né? Ele tem que mergulhar Exatamente. no mundo infantil. E nós que somos pais, a gente sabe como realmente as crianças elas se expressam. A gente tem que falar no linguajar delas para elas entenderem. Se eu falar até a palavra linguajar, não sabem o que é isso, porque é normal da criança. Né? Uhum. Não é o vocabulário que eles usam. Então, assim, assim, de modo geral, o planejamento ele é o mesmo, essa mesma ideia que nós usaremos, no entanto, o diferencial é o universo que nós estaremos adentrando, e aí tem Isso. que ser considerada a questão do registro, né, da linguagem. Aí você vai precisar adicionar alguns elementos específicos. Por exemplo, a maioria dos livros infantis, eles têm elementos gráficos, imagens, jogos. Então, por exemplo, lá no planejamento, quando você cria um infográfico, você pode colocar lá no resumo dos capítulos. Tem capítulo 1. Aí você coloca assim, ó, imagens. Vamos supor que nesse livro você está ensinando a criança a ter disciplina, por exemplo. Então, imagens sobre disciplina. Você coloca o item que você vai precisar buscar, que, por exemplo, no próprio Canva, ele tem um banco de imagens que você pode utilizar para colocar no seu livro. Então, de repente, você precisa de imagens de disciplina. Quando você escreve lá disciplina, vai aparecer uma imagem, aí você consegue colar lá. E esse elemento específico de imagens para o livro infantil é um elemento que você vai adicionar no seu planejamento que não tem nos outros, né? Então, imagem é uma coisa, jogos, brincadeiras. Então, você pode colocar assim, o livro infantil pode ser da sua escolha um livro ativacional, um livro em que a criança vai ler, vai ter uma atividade. Então, lá no planejamento, você coloca assim, atividade do capítulo 1, atividade do capítulo 2. Então, esses elementos específicos, você vai ter ideias para inserir esses elementos, ou pode pegar de inspiração em outros livros, e daí você vai colocando no planejamento estratégico para você lembrar de colocar uma brincadeira lá no final, colocar ou um aprendizado em específico. Todo final de capítulo 1 vai ter um aprendizado sobre esse tema que eu estou escrevendo. Aí você coloca o aprendizado, a brincadeira, tudo isso você coloca lá na estratégia para você lembrar de escrever na hora que você estiver literalmente escrevendo, entendeu? Legal. Obrigada, Alan. De nada. Ok. Mais alguma pergunta? Porque só tem espaço para mais uma, porque a gente tem que encerrar, tem que ter mais um programa depois do nosso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, na verdade, uma pergunta. Eu só queria falar que no início eu fiquei um pouco receosa de que toda essa sistematização fosse tirar um pouquinho da espontaneidade do processo criativo. Mas depois eu vi que, pelo contrário, isso só vai auxiliar o processo criativo, porque a gente, às vezes, se perde, né? A gente começa devagar e não tem uma coerência. Então, esse passo a passo vai nos levar a tomar o rumo certo. Então, inicialmente, o meu receio foi se dissipando. Foi ótimo. Obrigada. Que bom, obrigado. Patrícia, a Josi. Não, Alan, muito obrigada, foi excelente. A gente estava comentando antes de começar a apresentação, a parte da linguística, a portuguesa, a parte da cultura, a gente comentou um pouco sobre realismo, naturalismo. Seria bom se tivesse um workshop como incorporar isso na escrita de um livro, que existe uma necessidade muito grande aqui da first generation, primeira geração de brasileiros que nascem aqui, ou os pais não tiveram oportunidade de aprender sobre literatura brasileira, como incorporar isso numa linguagem simples que as pessoas possam aprender. A gente tem um professor aqui excelente que ensina tanto português para filhos de português como americanos,
Então, essa questão de continuar enriquecendo a nossa cultura dentro da literatura é extremamente importante dentro da comunidade aqui. Seria bom se um dos temas do curso de vocês tivesse um link disso, entendeu? Para a gente aprender um pouquinho, Luiz Azevedo, o Grande Encontro, o Cortiço, todas essas histórias de literatura que são fortes, como que a gente poderia colocar isso em um livro que seja simples para o americano e essa first generation, a primeira geração de brasileiros nascendo aqui dentro dos Estados Unidos, para ter essa conexão com a cultura verdadeira, né? Para não se perder isso. Isso aí. Isso é o que eu gostaria de... Me desculpa, eu já até falei com ele, mas é só adendo, porque eu tenho uma filha de 13 anos, assim como a Natália, né? Elas são amigas, e eu gostaria depois de saber se você tem algo para adolescentes, porque a minha filha gosta muito de escrever, e achei super interessante essa sistemática sua. Talvez você tenha alguma coisa que você possa apresentar para jovens? Então, Jovens e jovens. Esse curso, né, que eu estou fazendo junto com a Natália, até eu não cheguei a comentar o valor do curso. A gente conversando chegou a um valor muito acessível, que é assim, é um curso de 3 meses, que vai ensinar a pessoa a estruturar o livro, vai ensinar a pessoa a vender o livro, um curso bem completinho, fazendo uma pesquisa com outras pessoas que trabalham com mais ou menos com a mesma coisa. Me passaram um valor de $1.000, $500, porque é um curso de 3 meses, um curso bem completo. E nesse encontro que a gente fez com você, eu com a Natália, a gente chegou num valor muito bom para vocês, que é de $98 apenas. $98. Aí, se a sua filha participar desse curso, ela vai conseguir, é só ela me passar exatamente as dúvidas dela, que conforme o curso, ele tem as aulas gravadas, mas ele é todo ao vivo, no caso, é online ao vivo. Então, eu consigo, ela falando para mim, olha, eu quero algo mais direcionado para adolescentes. Eu consigo passar um conteúdo mais direcionado para ela, para exatamente aquilo que ela quer construir, tranquilamente. Outras pessoas também vão aprender junto com ela. E é só você passar para mim exatamente o que ela quer que eu consigo incluir no cronograma do curso, ao vivo. No caso, você vai estar fazendo esse curso para adultos, né? Direcionado para adultos, mas ela poderia participar. É isso? Poderia participar, e daí eu consigo agregar o conteúdo para adolescentes também, sabendo que ela vai participar, entendeu? Muito obrigada. Foi bastante esclarecedor e eu acho que realmente abre a visão. Uma vez que você tem a estrutura, né? O detalhamento vai saindo, acho que naturalmente, mas se você já tem uma ideia geral do conteúdo e da estruturação, eu acho que realmente a metodologia em si leva à própria construção do livro. Muito obrigada. Isso mesmo. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, viu, Alan? A Lília está aí pelo Zoom, mas vamos encerrar aqui, né? Porque já vem uma outra turma fazer um outro evento aqui nesta sala. Okay. Ficou gravado, né? Aí Sim. depois você compartilha comigo e a gente conversa direitinho sobre a divulgação do curso em fevereiro, que tem algumas pessoas aqui interessadas, e a gente vai mandar por e-mail. Isso é uma vez a semana? De 3 meses? É semanal, né, que a gente tinha combinado? É semanal, não é isso? uma vez por semana, aí tem 1 hora de curso em si, e eu fico até mais 1 hora para poder tirar a dúvida dos alunos. Então, é 2 horas. Isso. Por semana. Tá bom? Perfeito. Então, tá, muito obrigada, viu, Alan? A gente continua em comunicação, tá bom? Eu que agradeço, vou finalizar a gravação aqui. Muito obrigado. Até mais para vocês. Obrigada, tchau.